Olá, pessoal! Eu sou a Aniele Brandi, seja muito bem-vinda ao Diário de uma Pós-Bariátrica Terapeuta. Eu vou passar para vocês tudo que eu passei durante o processo pré e pós-operatório e como que as terapias integrativas me ajudaram a passar por tudo de uma forma fácil, de uma forma leve, tranquila, me recuperando muito bem. Então vem comigo que eu vou passar para vocês aqui agora um vídeo resumo de como na noite anterior à cirurgia, eu fui para um cantinho que eu gosto muito aqui no meu condomínio e fui me conectar com essa energia da terra, com essa energia da natureza, descarregar toda a ansiedade que eu poderia estar sentindo naquele momento, para que eu pudesse realmente fazer uma cirurgia tranquila, para que eu pudesse me conectar com os meus mentores, os meus guias, os meus anjos de guarda. E ali eu fiz a minha meditação, eu fiz a minha oração, procurei ficar com a mente mais serena, tranquila, e isso auxiliou bastante para que eu pudesse ir para a cirurgia sem qualquer ansiedade. Fui me conectando para que o processo cirúrgico pudesse ser assertivo, para que a equipe médica tivesse toda orientação energética, espiritual necessária para que tudo corresse super bem. E assim foi a minha noite pré-ida para o hospital. Gente, estou aqui me preparando para ir para o hospital. Últimas horas de corpinho mais gordinho. Daqui a pouco eu estou indo para o Hospital Santa Cruz para fazer a cirurgia bariátrica para que possa ser uma transformação de vida. E vamos ver como que vai ficar o antes e o depois. A cirurgia estava marcada para as 7h30 da manhã, então eu precisava sair cedo de casa. Então, eu levantei cedo, por volta das 5 horas, tomei meu banho, me pesei, fiz as minhas orações e me arrumei para poder ir para o hospital. Cheguei no hospital por volta das 6 da manhã, chegando lá já fiz o meu check-in e já a ansiedade, aquele friozinho na barriga batendo, né? E logo na sequência que eu já dei a entrada no internamento, eu já fui direcionada para o centro cirúrgico. E ali foi trocar de roupa, colocar as pulseirinhas, dar uma relembrada mais uma vez aos medicamentos que eu era alérgica, e ali começou a dar aquele friozinho na barriga. Às vezes, quando eu tenho ansiedade, me dá um pouco de falta de ar. Eu tenho bronquite asmática, mas eu sei identificar quando a falta de ar é da bronquite ou quando a falta de ar é da ansiedade. E a partir do momento que eu coloquei a camisola, coloquei a touquinha, começou a dar aquela ansiedade. E aí, nessa hora que deu ansiedade, o que que eu fiz? Fechei os olhos, respirei fundo, me conectei, né, com os meus mentores, com os meus anjos de guarda, e fui mentalizando, fazendo as visualizações, a mentalização de que tudo ia ocorrer da melhor forma possível, que eu estava ali protegida e amparada, né, por toda a equipe espiritual que estava ao meu lado. E aí eu fui já me dirigir direto para a maca, e enquanto eu deitava ali e o enfermeiro falou: aguarde um momentinho que já vamos te pegar para levar para o centro cirúrgico. Ali o coração foi disparando, foi dando aquela disparada. E aí, novamente, né? Concentração, meditação, respiração, os comandos que o Theta Healing tem para que possa manifestar aquilo que a gente quer para a nossa vida. Então, eu fiz alguns comandos ali para que eu pudesse me manter calma, para que eu pudesse me manter tranquila, serena. E assim vieram me pegar, já me levaram direto para o centro cirúrgico. Chegando no centro cirúrgico, foi tudo muito rápido. Então, eu entrei no centro cirúrgico,
a cirurgia, o anestesista já estava lá esperando, a equipe do Dr. Paulo Nassif também, já me colocaram na maca e foram conversando, aplicando anestesia, e ali simplesmente apaguei e já acordei na recuperação. Quando eu fui acordando, a primeira coisa que a mulher, a enfermeira que veio até mim perguntou foi se eu estava com dor. Ela falou: vamos acordar, você está com dor. E como eu sou alérgica à dipirona e a diversos outros medicamentos, mesmo naquele momento, a primeira coisa que eu me lembrei de falar foi: eu sou alérgica à dipirona. E ela novamente me perguntou, né? Você está com dor? E aí a segunda coisa que eu falei: que horas são? Eu queria saber que horas eram. E era 10h30 da manhã. E aí ela perguntou numa escala de 0 a 10 o quanto estava a minha dor. Eu falei 8. Eu nem sei se estava isso tudo, mas eu falei 8 porque eu não queria sentir dor. Então o primeiro número que veio na minha cabeça foi 8. E ela já falou que ia vir aplicar a medicação para que eu pudesse ficar sem dor. Foi um pouco angustiante esse processo de recuperação, porque eu acordei 10h30, a cirurgia foi cedo, né? 7h30 já estava no centro cirúrgico. A cirurgia foi rápida. Eu vou colocar para vocês aqui a foto com o check-in de quem estava lá fora, podia acompanhar, né, o horário do início da cirurgia, o horário do fim da cirurgia e o que estava acontecendo, mas eles não davam nenhum retorno lá fora. E o angustiante foi que a enfermeira falou que eu já estava sendo deslocada para o quarto, e o tempo foi passando. Na verdade, eles estavam sem leito. E eu só fui conseguir leito, era por volta de 5h30 da tarde. Então, a minha cirurgia acabou às 10h30, eu despertei. Em alguns momentos, durante o período do dia, eu fiquei um pouco sonolenta, dormia, acordava, mas eu comecei a ficar angustiada para saber se as pessoas que estavam lá fora tinham um retorno para saber que a cirurgia tinha ido tudo bem, para que eles pudessem ficar tranquilos, não ficassem preocupados, porque 7h30 da manhã eu entrei, uma cirurgia que era para durar em torno de 40 minutos, e 5 horas da tarde, 5h30, ainda não tinha notícia nenhuma. Então, toda hora eu perguntava, né, para as enfermeiras: já avisaram lá fora que foi tudo bem, que eu estou bem, que correu tudo bem a cirurgia? E eles também não sabiam dessas informações, eles falaram que provavelmente haviam falado com eles, mas não, a única notícia que eles tinham era pelo QR Code que eles estavam acompanhando, que eu estava no processo de aguardar o leito. Então, acredito que para quem ficou do lado de fora foi um pouco angustiante também essa questão de saber o porquê que estava demorando tanto sair dessa sala de recuperação. Mas, na verdade, não era nem pelo meu estado, era por falta de leito mesmo no hospital. Eu fiquei, então, depois que eu saí da sala de recuperação da anestesia, eu fui para o quarto por volta de 5, 5h30 da tarde. Como meu plano era leito coletivo, então eram 2 pessoas no quarto, estava eu e mais uma colega que também fez a cirurgia bariátrica de manhã, logo na sequência da minha, então nós ficamos juntas ali. Foi bom que a gente pôde trocar um pouco de experiência, já fizemos uma amizade bem bacana. E a primeira noite foi bem tranquila, eu não tive dor, mas eu senti um pouco de falta de ar, um pouco de cansaço, assim. O que eles diziam que era normal, né? Eu acabei não levantando no primeiro dia, porque a primeira vez que eu fui tentar levantar me deu muito mal-estar por conta da anestesia, então eu fiquei tonta, com tremedeira, fraqueza, uma sensação de desmaio tremendo, então eu acabei não levantando e não andando no primeiro dia, fiquei mais na cama. E a todo momento, as enfermeiras bem atenciosas vinham tirar os sinais vitais, vinham saber se tava tudo bem. Às vezes a gente precisava de alguma coisa, chamava e acabava demorando um pouquinho para elas chegarem, mas foram super prestativas. O que me incomodou mais no primeiro dia, na noite no hospital,
foi a questão de que quando eu tentava dormir, eu acordava como se eu tivesse com apneia, como se eu não estivesse respirando. Então, eu acordava naquele susto, assim, como se eu tivesse parado de respirar. A médica até foi fazer uma consulta comigo, me ver, ela queria me dar Rivotril. Segundo ela, ela achava que eu poderia estar ansiosa. Mas quando a gente trabalha com essas técnicas, a gente consegue, né, perceber muito o nosso corpo, perceber muitas nossas sensações. Então, eu sabia que aquilo que eu estava sentindo não era ansiedade, porque quando eu tenho falta de ar de ansiedade, eu reconheço e eu sei que aquela falta de ar ali é da ansiedade, e aí eu vou fazer os processos terapêuticos, as técnicas, aplicar as técnicas que eu tenho para me liberar dessa ansiedade, dessa falta de ar. Nesse caso, era mesmo uma sensação de apneia, era como, não sei se por efeito da anestesia, mas quando eu dormia, eu acordava no meio do sono com essa sensação de não estar respirando. E ali eu fui solicitando algumas vezes oxigênio para eles. Os cachorros estão aqui agitados agora, porque passou um carro aqui na frente. Mas eu solicitei oxigênio para eles até que eu consegui escrever para o meu médico, falei diretamente com o meu médico. Voltando então, eu consegui falar com o meu médico e aí ele solicitou então que fosse feito oxigênio para que eu pudesse dormir melhor. Demorou um pouco até que eles conseguissem autorizar, pegar autorização, porque como a médica de plantão já tinha ido me ver e ela queria prescrever Rivotril, porque ela achava que era ansiedade e eu não quis o Rivotril, eu não quis porque uma das técnicas é você perguntar para o seu corpo, né, se é aquilo que ele precisa, e o teu corpo tem consciência, né? E não era aquilo que naquele momento eu estava precisando. Eu não estava ansiosa, eu não estava precisando de um remédio para dormir. Eu simplesmente estava, né, sentindo aquela sensação de apneia quando eu dormia, um pouco de cansaço e falta de ar. Então, o oxigênio para mim era melhor para o meu corpo, né? Era a melhor opção para que eu pudesse me recuperar melhor. Então, como a médica de plantão já tinha passado, então precisava da prescrição de um médico, apesar do meu médico, né, por mensagem, ter prescrito para mim, até que no meio da madrugada, por volta de 3 horas da manhã, eles conseguiram de um médico do pronto-socorro a prescrição para que eu pudesse, então, fazer o uso do oxigênio, e aí eu consegui dormir melhor, dormir bem tranquila, sem dor. Acordei cedo já na expectativa de ganhar alta, né? O doutor Paulo, na noite anterior, no final da noite, havia passado, falado, né, como tinha sido a cirurgia, que tinha sido tudo bem, e que eu já ganharia alta no dia seguinte. No dia seguinte, eu ainda acordei um pouco fraca, com um pouco de cansaço. A fisioterapeuta passou para a gente fazer alguns exercícios. A enfermeira acabou me ajudando, né, a dar banho. E eu já não via a hora de ir para casa, de nada como a gente está no nosso cantinho, né? O meu café da manhã foi uma água de coco, né? Não a água toda, mas 50 ml só. E na hora do almoço veio aquela sopinha, estava gostoso o caldo, mas bem, 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 bem líquido. Eu achei que antes de fazer a cirurgia que eu iria sentir muita fome e ficava pensando, né, como é que um copinho só de 50 ml vai conseguir sustentar a fome, mas não, a gente não tinha fome. Esse primeiro copinho que eu tomei acabou embrulhando um pouquinho o meu estômago, ainda estava um pouquinho enjoada, mas foi tranquilo também. E aí, às 13 horas da tarde, eu recebi alta e finalmente fui para casa. No caminho, no percurso até em casa, eu fui com um travesseiro embaixo do cinto de segurança para poder dar uma força maior ali, dar uma segurada maior na barriga, passando. Nunca achei as ruas de Curitiba tão esburacadas, aquelas ruas que pareciam lisinhas, que pareciam tapete, nossa, parecia que tinha muito buraco. Então foi
A primeira vez que eu andei de carro para chegar até em casa, depois da alta do hospital, foi um pouquinho desconfortável. Não doía, mas era desconfortável. Então, eu precisava ir devagar, cuidar nos quebra-molas, porque o desconforto de andar de carro ainda era grande. Então, se você gostou dessa primeira etapa, de conhecer como foi a minha história desse pré-cirúrgico no dia anterior e todo esse processo da cirurgia até minha alta, curta, compartilhe, repasse para outras pessoas, se inscreva no canal, que no próximo vídeo eu vou falar para vocês como foi a minha primeira semana em casa, os perrengues que eu passei, como que foi a primeira semana. Então, no próximo vídeo eu vou trazer para vocês essa minha primeira semana. Beijo grande no coração de vocês.